que a pandemia fez com a gente? Hoje eu vou trazer esse vídeo um pouco mais falado e realmente argumentando dos motivos e talvez até mesmo das razões pelo qual eu acho que a pandemia ela realmente afetou um pouco o equilíbrio do que a gente vem consumindo, do que a gente quer para as nossas vidas e até mesmo aquela pulguinha atrás da orelha que muitas vezes me surge, eu acredito que surge também para você, que é: será que eu tô indo pro lugar certo? Será que os meus propósitos de vida, eles realmente estão alinhados ou eu só tô querendo fazer com que eles estejam alinhados para agradar uma parcela de pessoas que estão comigo ali, estão vivenciando aquele dia a dia, né? A famosa rotina. A pandemia nos fez perceber que muito mais do que alcançar e almejar um certo sucesso na nossa carreira, ou até mesmo em coisas, né, pessoais, determinações pessoais que a gente tem, tipo, seja conquistar uma casa própria, conquistar um carro, enfim, a gente precisa estar bem com nós mesmos, com o nosso psicológico mais equilibrado, né? Então, fez com que a gente quisesse realmente buscar mais terapia, entender mais das possibilidades de lidar com os nossos traumas, apesar de que eu sei que muita gente também não tem tantos traumas assim, mas existe uma grande parcela de pessoas que vivenciou e experienciou coisas que no imaginável a gente não consegue nem entender e nem conseguir se colocar no lugar do outro, porque são coisas realmente muito brutais. Mas a gente teve então esse know-how de conseguir entender mais sobre essa área de psicologia, né? De entender o nosso eu. E também buscar mais por relações e afinidades, conexões realmente verdadeiras. Então, administrar muito mais aquilo e viver, né? Então, eu acho até interessante quando a gente vai olhar, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, a série Emily in Paris. Por que será que lá eles retratam tanto essa coisa de ter realmente um trabalho onde você vai ampliar suas ideias e ter realmente coisas para se pensar, né? Mas também vai ter ali uma vida, né? Você vai conseguir administrar muito bem sua vida porque você vai ter tempo para fazer com que a sua vida ela flua naturalmente. Então vai ter ali uma renda, né, para conseguir conquistar e fazer coisas legais no seu dia a dia, mas também vai conseguir cultivar e conseguir entender melhor o que o outro está passando e conseguir lidar realmente com todas essas situações. Então a pandemia ela nos fez repensar realmente essa rotina, né, que girava muito em torno do trabalho para cultivar amizades e reforçar mais esse vínculo sincero. E claro que em meio disso também se criou vários, né, criadores de conteúdo, pessoas querendo dar a sua opinião, e daí a gente também para refletir do porquê isso é válido conversar. Acredito que depois desse episódio, muitas pessoas pararam para analisar de como elas estavam levando a vida em meio a o que o outro iria pensar. Então, por isso que se surgiu muito, né, das pessoas darem a cara a tapa, pararem com a vergonha, porque no início é muito foda. A gente realmente vai ter vergonha de se posicionar, porque a gente vai ter medo do que o outro vai estar pensando de nós. Mas o outro tá pagando as nossas contas, o outro tá vivendo o que a gente tá vivendo. Eu acho que existe uma crítica muito forte sobre o outro e uma crítica muito perene ao que a gente está pensando, ao que a gente está apontando. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vou lá, faço de tudo, né? Eu dou o meu máximo, eu tento realmente transmitir aquilo e as ideias que eu quero transmitir, mas aquele outro que não tá fazendo nada disso, ele tem um poder de apontamento muito forte. Então a gente dá muito palco, muita voz para essas pessoas que têm essa garra de querer colocar uma opinião muito forte sobre algo que elas nem estão vivenciando. Então eu acredito que teve um despertar aí muito forte. E eu sei que muita gente ainda tá, né? Pessoas que ainda têm muita opinião e podem sim agregar mais para esse tipo de criação de conteúdo, coisas que realmente podem vir a nos despertar coisas legais, mas que elas estão ainda em caixinhas porque elas têm medo. Então, mas ainda assim a pandemia ela fez com que as pessoas elas saíssem um pouco dos seus casulos, né, para de fato esquecerem um pouco do pitaco dos outros e fazer coisas legais acontecerem, porque a gente não sabia, era um momento incerto na nossa vida, a gente não sabia se a gente iria sair dali, né, daquele momento caótico que realmente foi
o momento pandêmico, né? E claro que também foi um momento onde a tecnologia ela passou a ser mais visualizada. Eu trabalhava com e-commerce naquele tempo, então basicamente o e-commerce levou todas as lojas físicas que estavam fechadas nas costas, o que foi um momento bem desafiador, assim, porque a gente tinha que criar roteiros e histórias diferentes para cada tipo de cliente que a gente fosse captar naquele momento, né? Então, obviamente, as lojas viam o site, o e-shop, enfim, como principais rivais, mas depois conseguiram entender que, na verdade, a gente estava ali como um apoio para realmente fazer com que aquelas mesmas clientes que compravam em loja, elas convertessem ali no e-commerce, no momento que as lojas elas não estavam podendo vender. Elas estavam ali só esperando realmente uma notícia boa para que pudessem reabrir, né? Então, foi um momento bem desafiador, né? Eu sei que eu já falei isso, mas só quero reforçar essa palavra porque me recordo de ficar até 8 horas da noite trabalhando, quase todos os dias, porque existia muito aquele ar de precisamos fazer com que isso dê certo, e existia também muitos apontamentos, né? Então, pessoas que não sabiam o que era o e-commerce tentando dar pitaco justamente porque não tinham o que fazer naquele momento, né? Então, se viam com um trabalho paralisado. Então, eu consigo entender, né? Eu sei que naquele tempo foi algo muito difícil. Eu me sentia muita raiva, assim, até. Porque eu pensava, cara, a pessoa ela nem entende do processo, ela não sabe nem do que se trata e ela quer fazer um apontamento aqui. Mas hoje em dia eu consigo entender o porquê ela estava fazendo isso, né? Imagina você estar ali num período onde você dedicou a sua vida inteira para um trabalho e de uma hora para outra, bom, te cortam, porque não sabem o que vai ser do mundo, não sabem o que vai acontecer. Então, depois de 4 anos, né, que agora 2024, 2020 iniciou a pandemia no Brasil, a gente consegue observar os principais gatilhos do que isso fez, do que se tornou realmente o mundo depois desse momento, desse episódio tão frustrante assim para a humanidade, né? E outra coisa que vale ser citada aqui também é sobre os relacionamentos. Então, basicamente, com o nível de pessoas criando conteúdo e falando sobre seus relacionamentos na internet, fez com que a gente despertasse um olhar para isso também. Então, conseguir identificar gatilhos, né? Assim como ali na área da terapia, conseguir entender um pouco mais dos seus traumas, fez com que a gente também olhasse porque o outro estava passando e pensasse, cara, eu tô passando por isso também, será que isso é normal, é natural? E eu devo realmente passar por isso? Ou é uma coisa que eu devo cortar pela raiz? Então, fez com que a gente olhasse para os nossos relacionamentos, identificasse... Oh, meu gato. Identificasse que aquilo talvez não era algo tão natural quanto a gente achava que fosse. E... Ai, meu Deus, o que que foi? Ele quer aparecer, gente, pra vocês. Eu me perdi na linha de raciocínio, mas eu prometo que eu volto. E enfim, tratar realmente episódios que antes poderiam ser naturais para que eles não se tornassem mais naturais, né? Se tornassem algo que a gente quer distância e conseguir realmente traduzir todas aquelas coisas que a gente achava que era o amor para uma coisa que poderia ser algo tóxico realmente, né? Falando na linha que a gente conhece, porque, cara, não é à toa que as mulheres, elas, hoje em dia, estão realmente mais seletivas, justamente porque elas conseguiram escutar mais a opinião de outras mulheres e de outras vivências. E eu acredito que se não fosse tudo isso estar acontecendo hoje, a gente iria aceitar o básico, a gente ia continuar aceitando o mínimo, na verdade, não o básico, mas o mínimo de pessoas que nem o mínimo muitas vezes sabem fazer. E também da gente conseguir entender os principais gatilhos do porquê nós, mulheres, também estamos fazendo coisas erradas. Então, por exemplo, eu era uma pessoa, eu posso estar falando besteira aqui, né, porque eu não entrei mais no relacionamento, mas eu era uma pessoa, eu vou falar eu era, porque eu não sei como eu posso vir a ser num outro relacionamento. Que eu tinha muita dependência emocional.
Só que depois de um tempo, eu parei pra analisar que aquilo era extremamente sufocante pro outro lado. Então, a partir do momento que tu entende que depender de uma pessoa tanto assim pra conseguir se concentrar na sua própria vida faz com que aquela pessoa seja o teu tudo, aquela pessoa seja meio que o aporte pra tu viver, né? Então, naturalmente, isso não é legal. Então, fazer outras coisas do teu dia a dia, da tua rotina, né? Ter hobbies, ter momentos que tu vai se concentrar em ti mesma, né? Ter momentos em que você vai socializar com as tuas amigas, vai fazer uma viagem, seja sozinha, seja com parceiras realmente, enfim. Faz com que a tua vida ela seja muito mais naturalizada e, de fato, é uma crescente que eu vejo acontecendo. Muitas mulheres estão realmente fazendo com que aquele teu parceiro ele venha pra somar, né? Mas não pra ser aquela pessoa que vai, tipo, ser agregadora, não vai ser aquela coisa, nossa, é o motivo pela minha existência. Não, você já existia antes do seu parceiro. Então, fez com que muitas mulheres realmente conseguissem concentrar as suas vidas em si mesma e não no parceiro, né? Então eu tô realmente tentando listar pra vocês tudo que eu consegui ver de mudança depois desse momento pandêmico, que claro, não foi... Cara, meu gato ele tá uma loucura hoje. Que claro, não foi algo fácil, principalmente para pessoas que perderam, né, os seus entes queridos. Então, não foi algo fácil, provavelmente. Eu não perdi ninguém próximo a mim, mas eu sei de várias pessoas que perderam. Então, foi também aquele momento de reflexão, sabe? Será que estamos indo para o lugar certo? E agora eu também quero fazer o questionamento. Você já sabe, você já tem o seu propósito de vida depois que tudo isso aconteceu? Você consegue se imaginar daqui 10 anos fazendo o que você faz hoje? Ou daqui 10 anos sendo extremamente grato pelo que você fez hoje? Então eu acho que vem muito desses questionamentos, sabe? E ninguém merece estar também num local onde te podam, onde fazem chacota, e eu não tô falando chacota de fazer piada e tal, mas é aquelas chacotas bem internalizadas de alguma ideia sua, porque eu acredito que o mundo ele se abriu de uma forma e ele tem um leque de possibilidades tão grande que você, esse ano pode estar fazendo uma coisa, no outro ano pode fazer outra, então fez com que os jovens também se abrissem mais para esse lado, terem rendas extras, né? Então fez com que o mundo ele realmente mudou. Então esteja num lugar onde você quer estar. Esteja feliz com o seu eu. Tenha uma personalidade individual forte, mas que ela não seja uma cópia de ninguém. Você pode se inspirar no outro. Não é essa a questão. Mas você pode se inspirar dando voz ativa àquela pessoa que você está se inspirando e não simplesmente querer ser uma versão dela melhor, o que não vai acontecer, sabe? Eu acho que existem maneiras de percepções que elas precisam ainda ser averiguadas e, enfim, a cada dia é um momento de aprendizagem, seja com uma pessoa mais nova, seja com uma pessoa um pouco mais velha que você, seja com uma pessoa que nem está no seu dia a dia. Então é isso, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessas reflexões que eu trouxe nesse vídeo. Confesso que é um vídeo que eu já quis fazer e falar faz um tempo, mas acredito que só hoje eu realmente consegui traduzir todos os meus pensamentos. Enfim, talvez tenha mais. Quero que vocês comentem por aqui também o que vocês acharam e o que de fato mudou na sua vida depois desse momento, né? Dessa grande mudança aí que foi a pandemia. Beijo e até uma próxima, gente.